Milionário decidiu testar sua noiva dizendo que estava falido. A reação dela o deixou chocado. Muitas pessoas possuem uma imensa dificuldade em acreditar no amor verdadeiro. Alguns até mesmo têm os seus motivos, seja por uma decepção amorosa no passado, seja por uma crença carregada por vivências frustrantes, ou até mesmo por exemplos de terceiros. Esse era o caso de Heitor Novaes, um homem que viveu a vida inteira cercado por gente interesseira e que nunca acreditou que o amor poderia existir sem segundas intenções ou interesses, até o dia em que conheceu Micaela, a bela atendente de livraria que tocou seu coração. O ano era 2015 e Heitor havia recentemente comprado uma dúzia de espaços comerciais em um shopping que estava prestes a ser inaugurado na cidade de Santiago do Chile, onde começava a fazer negócios. Nascido em família rica e acostumado a ser bajulado desde pequeno, Heitor estava cansado da vida de interesses das pessoas à sua volta e das máscaras de falsidade que constantemente o cercavam. Por isso, depois de muito pensar, tomou a decisão de fazer investimentos em um novo país, onde ninguém o conhecia e onde poderia viver uma vida diferente da que sempre teve. Ansioso para conhecer pessoas que gostassem dele, simplesmente por causa de sua companhia e personalidade, e não por causa do dinheiro. Assim que chegou à capital chilena, comprou um apartamento velho com a intenção de reformar, simplesmente por causa da imensa janela em forma de relógio que dava em frente para as montanhas. Ele estava fascinado com a nova cidade, gostava muito do clima frio e ainda mais de ver pessoas desconhecidas, pessoas que não tinham sequer ideia do tamanho de sua conta bancária e menos ainda de seus patrimônios. Assim, ele passou meses vagando por Santiago, conhecendo as vinícolas e restaurantes, dando preferência para os estabelecimentos mais humildes que encontrava. Dessa maneira, em um dia frio de inverno, enquanto procurava por um livro antigo e difícil de encontrar, Heitor entrou por uma portinha de madeira e vidro de um sebo, onde começou a vasculhar os livros velhos e empoeirados das estantes. Não demorou muito para que um simpático senhor de idade se aproximasse para tirar suas dúvidas sobre as seções de livros, a fim de ajudá-lo a encontrar o livro desejado. Enquanto conversavam em espanhol, o senhor notou que Heitor tinha um sotaque bastante carregado, e ao perguntar de onde ele era, Heitor sorriu com timidez e respondeu: "Está na cara que sou de fora, né? Venho do Brasil, ainda estou tentando me encontrar por aqui." O velho senhor retribuiu o sorriso e foi até os fundos da lojinha. Heitor continuou sua procura pelas estantes e só parou quando viu que o dono da velha livraria retornava ao lado de uma linda moça de olhos cor de amêndoa. Ele ficou paralisado quando ela parou em sua frente e disse em bom português: "Meu pai disse que o senhor é brasileiro. Também sou, assim como minha mãe. Meu nome é Micaela e no que precisar é só falar comigo." Heitor ficou encantado com o jeito meigo que a moça conversava. Depois de meses falando apenas em espanhol, ouvir a língua de seu próprio país outra vez foi como receber um carinho fraterno. Então ele explicou para a moça sobre o livro que procurava. E ela foi tão atenciosa que, quando se deram conta, já estavam há mais de 2 horas conversando sobre diversos assuntos que não tinham nada a ver com livros. A conversa só terminou depois que trocaram telefones, e a moça aceitou de bom grado tomar um café com um desconhecido forasteiro. Começaram então a se conhecerem melhor, cada um falando bastante sobre sua vida e sobre os planos para o futuro. Heitor não mentiu sobre sua origem milionária e sobre o nome de seus pais, que eram empresários conhecidos no Brasil. Mas, de qualquer forma, ele evitou dizer que também tinha se tornado um homem rico, e contou apenas a parte de que estava cansado de viver naquele mundo de falsidades e por isso tinha brigado com o pai, que insistia que ele tomasse conta da empresa. Essa parte da história não era mentira. Pouco antes de se mudar do Brasil, Heitor realmente tivera uma discussão feia com o pai que queria dominar sua vida. Ele até mesmo já tinha encontrado a pretendente ideal para ele, a filha de outro empresário local. Mas Heitor queria viver a vida da sua forma e por isso partiu.
Mesmo com tantas histórias sobre o mundo da alta sociedade para contar, o que mais fascinou Heitor e Micaela foi o simples fato de que ela estava muito mais interessada em saber sobre seus gostos pessoais, o tipo de música e livros que gostava, os sonhos que ele tinha para os dias que ainda estavam por vir e o que ele pensava sobre a vida. A conversa foi tão agradável naquele simples café que eles se viram mais uma, duas, três vezes, até que não pararam mais de se verem. Heitor e Micaela começaram a namorar pouco mais de um mês depois do encontro na velha livraria e menos de 2 meses depois, após experimentarem tantas afinidades, ele conversou com o velho chileno e pediu a mão de sua filha em casamento. Então Heitor começou a trabalhar na livraria, experimentando pela primeira vez o que era ser empregado. O sogro não pagava muito, mas ele também não mentia sobre o fato de ter dinheiro guardado para o casamento e para o futuro. Só que ninguém sabia que era tanto assim. Ele estava vivendo uma vida completamente diferente do que já tinha experimentado antes. E, finalmente, estava deixando para trás uma paranoia de que todos se aproximavam dele por causa de sua fortuna. Só que tudo mudou em uma festa de Natal. Enquanto ajudava o pai de Micaela a montar uma árvore de Natal, Heitor viu a chegada dos parentes daquela família que ainda não conhecia. Havia tanta gente do interior do Chile por parte do pai de Micaela, quanto do Brasil por parte da mãe. Foi então que uma prima brasileira de Micaela o reconheceu. Ela ficou em choque ao ver que Heitor era filho de um dos empresários mais ricos do Brasil e começou a contar que já havia trabalhado para o pai de Heitor, espalhando para todos o quanto a família do rapaz era poderosa. Heitor ficou completamente encabulado, mas não negou os fatos. Ele já havia contado para Micaela como sua família era rica, mas queria deixar muito claro que ele nada mais tinha a ver com aquela fortuna. O que ele mais temia acabou acontecendo. Muitos primos e primas de Micaela, que antes mal se importavam com a sua presença, começaram a rodeá-lo, perguntando sobre a vida de milionário e sobre quanto o pai dele era rico. Ele respondia educadamente os questionamentos, mas reforçava que a vida de agora era muito melhor. Todos diziam que ele estava louco em largar a vida de playboy que poderia ter para viver de modo mais humilde. A curiosidade sobre ele era tão grande que não demorou para que os primos fossem até a internet pesquisar sobre os patrimônios da família de Heitor, até que descobriram que ele também ainda era um homem rico e que tinha espaços comerciais no novo shopping da cidade. O Natal passou e o Ano Novo também. Era uma fria manhã. Enquanto pintava o velho apartamento que reformava com as suas próprias mãos para morar com Micaela, a campainha tocou e ele atendeu. Era Micaela. A maquiagem da moça estava completamente borrada pelas lágrimas e ele tentou abraçá-la. Quando a moça se afastou, ele percebeu que algo estava errado. Foi então que ela começou a desabafar, dizendo que seus mundos eram diferentes demais e que ela não ia suportar a pressão. Todos os primos e primas e também os amigos só sabiam falar do quanto seu noivo brasileiro era rico e que ela estava prestes a dar um belo golpe do baú. Mesmo com a insistência de Heitor para que a moça deixasse a opinião dos outros para lá, Micaela disse que não dava mais. Disse que o amava, mas que infelizmente havia um abismo social entre os dois. Heitor, é claro, ficou completamente abalado. Ele viu o sonho de uma vida desmoronar de repente por causa de algo que não conseguia controlar. Tentou ainda por diversas vezes convencer a moça de que ele não era tão diferente dela assim, mas suas palavras não foram suficientes. Foi então que ele decidiu tomar uma drástica decisão. Heitor simplesmente deixou o tempo passar e, de propósito, começou a encher seus espaços comerciais do shopping com empreendimentos destinados a darem errado. Tudo que os consultores de negócios aconselhavam, ele simplesmente fazia ao contrário. Assim, estabelecimento por estabelecimento começou a falir e logo a notícia se espalhou por Santiago. Alguns primos de Micaela trabalhavam no mesmo shopping e foi por eles que a moça ficou sabendo do insucesso do seu grande amor. Mesmo assim, Heitor não voltou a procurá-la, deixando apenas o tempo se encarregar de colocar o seu plano em ação. Em pouco mais de um ano, após fazer diversas autossabotagens em seus negócios, não havia restado nenhuma loja a mais. Era Natal outra vez, quando os primos de Micaela contavam com desdenho o jeito que o filho do milionário tinha conseguido fechar tantas lojas.
Disseram que ele agora era empregado em uma livraria no centro da cidade. Pelo menos isso ele tinha aprendido naquela família. Micaela então começou a frequentar o centro e observar Heitor trabalhando de longe. Ela sentia uma imensa saudade dele e mesmo um ano depois de terem terminado, ela nunca conseguiu esquecê-lo. Mesmo com tudo que aprendeu com o pai de Micaela, Heitor não se deu bem naquele emprego e acabou sendo demitido. Era mais uma manhã fria quando sua campainha tocou outra vez. Quando ele abriu a porta e viu Micaela parada no corredor, como no dia em que ela foi até ele para terminar, ele sentiu seu coração subir à garganta e se agitar, como se houvesse um magnetismo entre eles. O casal nada disse e apenas começou a se beijar. Toda a saudade que sentiam descarregaram em abraços e carinhos, e então voltaram a namorar. Contudo, Heitor contou para Micaela como estava falido e que só tinha agora duas opções na vida: voltar para o Brasil e viver com a fortuna de sua família, ou aceitar sua nova realidade e viver como um homem humilde no Chile, e disse que a decisão era dela. A verdade é que mesmo falindo suas lojas de propósito, Heitor ainda possuía muito dinheiro guardado em suas contas bancárias, mas ele não queria que ninguém soubesse para que ninguém os atrapalhasse outra vez. Além disso, aquela confissão de falência era um teste que ele fazia com sua amada, pois pelo que acabou sabendo, a velha livraria do pai de Micaela também ia de mal a pior. E no fundo, ele temia que ela estivesse de volta apenas por interesse. Para sua surpresa, Micaela escolheu que eles se casassem no Chile e deixasse a fortuna dos pais dele no passado. Agora que todos sabiam que ele não era rico, mas ninguém poderia julgar seu relacionamento e que juntos trabalhariam para reerguer tudo que ele tinha perdido. Heitor ficou imensamente emocionado e assim o fez, se casando com Micaela sem usar um centavo do dinheiro que ainda possuía. O tempo passou e os interesseiros da família da moça logo se afastaram. A velha livraria acabou sobrevivendo com o esforço de todos e eles começaram a morar no apartamento reformado. Cansado de esconder a verdade do amor de sua vida, Heitor confessou sobre tudo o que fizera, o modo como faliu suas lojas de propósito para que todos testemunhassem que ele havia ficado pobre, e mostrou então a quantidade enorme de dinheiro que ele ainda tinha no banco, e que foi esse dinheiro que ele usou para pagar secretamente as contas do pai dela e salvar a livraria. Ele sabia que Micaela estava chateada e que se sentia enganada por ele ter fingido não ser mais rico. Só que logo veio a sua explicação. Heitor disse que aquela foi a única maneira que encontrou para mostrar para todos, inclusive para ela mesma, que o amor deles era verdadeiro e que nada tinha a ver com seu dinheiro ou a sua origem milionária. Que a forma que ele agiu foi tão convincente que os primos interesseiros se afastaram e ela provou a todos que o amava de verdade, escolhendo ficar ao lado dele falido, ao invés de recorrer ao suporte milionário de seus pais. Assim que pensou com mais calma, Micaela percebeu que, na verdade, o tempo todo era ela que havia julgado o rapaz. Ela que não aceitava por completo por ser filho de ricos, pensando no que os outros iriam dizer, e que não fazia sentido a forma como se separaram. Depois de muito conversarem, reviverem na mente todo o tempo perdido que tiveram por conta disso, Micaela fez uma sugestão que deixou Heitor chocado. Ela sugeriu que ele usasse aquele dinheiro para ajudar nos estudos de crianças carentes e a parte que sobrasse abrissem sua própria livraria, para que assim pudessem fazer algo de bom com o dinheiro que parecia só fazer tanto mal. O casal então deixou para trás o fantasma da desconfiança e preconceito, ensinando a importância dos livros para todos aqueles que não tinham condições. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que novas histórias emocionantes cheguem até você. Um grande abraço!